Sejam bem-vindos ao canal Repensando Saúde, meu nome é Felipe e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre epigenética. Talvez você pode achar um negócio muito estranho, nunca ter ouvido falar, só que eu vou deixar bem claro e eu acho que vocês vão conseguir entender bem. Então, não sei se vocês sabem, mas os gêmeos idênticos, ou seja, os gêmeos com o mesmo material genético, eles foram muito importantes para o desenvolvimento da ciência. Os cientistas, eles sempre quiseram entender por que algumas características ou alguns traços se desenvolvem em algumas pessoas e não desenvolvem em outras pessoas. E aí, eles fizeram vários experimentos nesses gêmeos idênticos para tentar entender isso. Eles pegavam esses gêmeos que tinham o mesmo material genético e aí, depois do nascimento, após o nascimento, na verdade, eles separavam esses gêmeos. Então, um gêmeo ia para o ambiente A, o outro ia para o ambiente B. E eles começavam a perceber que esse gêmeo do ambiente B desenvolvia algumas coisas, o outro gêmeo do ambiente A desenvolvia outras coisas. E claro, o ambiente tinha uma reverberação muito grande na vida da pessoa. Mas a genética também tinha. E aí eles começaram a realmente mapear algumas características que eram mais atreladas ao DNA. Por exemplo, hoje a gente sabe que o QI é muito mais atrelado ao DNA. E outras características que eram muito mais atreladas ao ambiente. Um exemplo seriam tendências depressivas. Alguém que cresce num ambiente assim tem muito mais chance de desenvolver uma depressão. Só que nessas teorias de tentar realmente associar uma característica ao DNA ou então ao ambiente, surgiu um problema. Qual que era esse problema? Existiam gêmeos idênticos, ou seja, gêmeos com o mesmo material genético, que eram criados no mesmo ambiente, ou seja, tudo basicamente igual, só que eles acabavam desenvolvendo características ou traços ou problemas de saúde distintos. Então, às vezes, um irmão desenvolvia asma e o outro irmão não desenvolvia, um desenvolvia autismo e o outro não desenvolvia. Por quê? Por que isso acontecia, já que era o mesmo DNA e basicamente o mesmo ambiente? Porque existe um terceiro fator, que é o fator chamado epigenética. Antes de a gente falar um pouquinho mais, deixa eu só relembrar a vocês como é que o nosso DNA fica dentro da nossa célula. Então, vamos lembrar que a estimativa hoje é que existe basicamente 2 metros de DNA e uma célula pequenininha. Então, é muito DNA para uma estrutura tão pequena como a nossa célula. Como que essa quantidade absurda de DNA cabe na nossa célula? Então, a maneira dessa quantidade absurda caber na nossa célula é porque ela fica enroladinha. Então, vou dar um exemplo. Ela fica enrolada num negócio chamado estona. Uma analogia bem fácil é pensar que o nosso DNA é como se fosse uma linha de pipa. E aí essa linha de pipa, ela fica enrolada no carretel, certo? Aquele carretel que a gente enrola na linha de pipa. Então a estona seria esse carretel e o DNA seria a linha de pipa, que fica enroladinho. Aí você fala, tá, Felipe, tô entendendo. Essa estona junto com o DNA facilita, obviamente, o armazenamento dessa quantidade absurda de DNA. Só que ela dificulta o negócio. O que ela dificulta? Ela dificulta a acessibilidade desse DNA. O que seria isso? A nossa célula, ela tem que ler o DNA, certo? Só que como esse DNA está lá enrolado, fica difícil para a célula ler. Fica meio, vamos colocar assim, fica borrado, a célula não consegue ler. Lembrando que o DNA, ele é um conjunto de instruções que a célula tem que ler, e aí a partir do que ela leu, ela desenvolve as suas respectivas funções. Então como o DNA está lá enroladinho, fica, não estou conseguindo ler, o que eu tenho que fazer? Aí surgem os marcadores epigenéticos. O que seriam esses marcadores epigenéticos? Eles são algumas etiquetas químicas que tornam o DNA mais legível, vamos colocar assim, mais fácil acesso, de mais fácil leitura. Então, colocando uma analogia bem fácil assim para a gente entender. O nosso DNA, então, ele seria como um texto que a célula tem que ler, e os marcadores epigenéticos seriam como uma lupa. Como um texto ele está enrolado, está meio borrado, a célula não consegue ler direito. E aí tem que passar a lupa. Essa lupa são os marcadores epigenéticos, e aí por causa dela, a célula consegue ler algumas partes desse DNA. Então, interessante, tem o texto grandão lá, e aí a célula não vai conseguir ler o texto inteiro, vai conseguir ler apenas as partes do texto que os marcadores epigenéticos mostram para ela, vamos colocar assim. Aí você pode falar, Felipe, tá, tô entendendo, mas continua explicando mais aí. Então vou dar um exemplo bem claro de como que isso realmente tem reverberações na nossa vida e no nosso desenvolvimento. Vamos pensar quando a gente era um embrião. Não tem como pensar, né? Enfim, a gente não pensava naquela época, mas vamos imaginar quando a gente era um embrião. Quando a gente era um embrião, todas as nossas células eram iguais, certo? Então, todas as células que iam formar todos os tecidos, todos os órgãos eram iguais. E por que algumas delas viraram células do tecido muscular e outras viraram neurônios?
elas tinham o mesmo DNA. Só que essas que viraram células do tecido muscular, elas leram uma parte do texto. E as outras que viraram neurônio, elas leram outra parte do texto. E o que influenciou isso? Foram os marcadores epigenéticos. Então, os marcadores epigenéticos da célula muscular deixaram ela ler uma parte. E os do neurônio deixaram elas lerem outra parte. Tá entendendo? E aí, o legal é o seguinte. Esses marcadores epigenéticos, ou seja, a epigenética, ela não acontece só quando a gente é embrião. E o mais legal, ela continua acontecendo quando a gente cresce, enfim, durante a vida inteira. E o mais interessante, a gente pode influenciar esses marcadores epigenéticos, ou seja, a gente pode auxiliar a nossa célula a ler a parte boa do texto, vamos colocar assim, entendeu? E aí, para vocês compreenderem, tem um experimento muito legal, que é do Michael Mini, que eu vou até deixar aqui na descrição, que foi um experimento que basicamente bateu o martelo em relação à existência da epigenética. Não é mais uma teoria, hoje é um fato, e isso se deve bastante a esse experimento. O que foi esse experimento? Eles pegaram 2 grupos de ratinho. Um grupo de ratinho, ele cuidava muito bem dos filhotes e lambia muito bem os filhotes. Lembrando que lamber os filhotes para os ratinhos é sinônimo de cuidado, de carinho, de amor. O outro grupo, ele não cuidava muito bem dos filhotes, tá? Então ele meio que ignorava, tá? Os filhotes cresciam, mas não cuidava muito bem. Quando esses filhotes cresciam, os filhotes que foram cuidados, que foram lambidos, eles lidavam muito bem com situações estressantes. Eles não ficavam ansiosos facilmente, eles conseguiam mesmo lidar com as situações adversas da vida. O grupo que não recebeu esse carinho, esse cuidado, não conseguia lidar muito bem com essas situações adversas que aconteciam na vida. E aí, esse grupo que não conseguia lidar muito bem, acabava que quando eles tinham filhotes, eles também não cuidavam bem dos filhotes, não lambiam os filhotes. Os outros grupos que receberam cuidado na infância, eles eram o contrário, eles cuidavam bem dos filhotes, enfim. Isso foi passando de geração para geração. E aí eles pensaram, nossa, tá, será que o grupo de ratinho que não consegue lidar bem com situações estressantes, que não cuida bem dos seus filhotinhos, eles têm alguma alteração genética? Essa foi uma hipótese. O que eles fizeram? Eles trocaram os ratinhos filhotes quando eles nasceram. Então vamos supor, esse ratinho aqui, o ratinho que sempre recebia lambida, ele foi trocado, ele foi para uma mãe que não cuidava bem. E o ratinho que não recebia lambida foi para uma mãe que cuidava bem. Então eles realmente trocaram os filhotes. Quando esses filhotes cresceram, eles perceberam que esse daqui que recebeu lambida, ele conseguiu lidar bem com situações estressantes e esse outro não conseguiu lidar bem com situações estressantes. Mas a princípio a gente achava que era só genética. Só que não, tem um ambiente também. E aí eles foram pegar esses ratinhos, foram analisar o DNA deles e perceberam o seguinte: os ratinhos que não recebiam a lambida, eles tinham uma parte do gene silenciado. E os outros ratinhos que recebiam a lambida, o gene deles continuava normal, vamos colocar assim. A célula conseguia ler todo o gene. Então, eles começaram a concluir o seguinte: essa relação, essa inter-relação que tem entre ambiente e DNA é muito forte. Essa é a epigenética, porque o DNA a gente vai ter sempre, o ambiente também, mas a relação deles, a inter-relação é algo muito forte. Então, essa ideia de que a gente pode auxiliar a nossa célula a ler a parte boa do DNA, isso é algo muito forte. Eu creio que isso é algo empoderador, vamos colocar assim. Porque sempre se pregou muito a ideia de que, não, você é refém da genética, não, você é vítima dos seus genes ruins. Não, a gente pode fazer muito mais, a gente pode realmente... A gente sabe, né, o que eu preciso fazer para viver saudável? Tem que comer bem, tem que dormir cedo, tenho que ter relações melhores, tenho que ter contato com plantas, com pessoas, enfim. Então, são coisas que a gente pode fazer no dia a dia, pequenas coisas, que tem uma reverberação absurda no nosso epigenoma e isso acaba influenciando muito, muito, muito a nossa saúde. Então, esse é um lembrete para você viver bem, para você se cuidar, que com certeza o seu gene, o seu DNA vai ser lido de uma maneira muito melhor, tá bom? Muito obrigado, galera!